Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico. E nós estamos no 15º livro da Bíblia, na ordem canônica, que é o livro de Esdras. Esdras é o 15º na ordem canônica, o 10º livro histórico. Também é um dos 6 livros que nós temos pós-exílio. São eles o livro de Esdras, Neemias e Estéres. 3 livros são históricos. E os outros 3 são proféticos, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, Esdras tem 10 capítulos, 280 versos, na maioria no cânon hebraico. Esdras e Neemias é um só volume. Foi a Bíblia Latina Vulgata que dividiu primeira Esdras e segunda Esdras pela primeira vez, separando o livro de Esdras de Neemias. Vamos então meditar nesse livro. O livro começa da forma como 2 Crônicas termina, 2 Crônicas 36, verso 22 e 23, fala do decreto do rei Ciro para a reconstrução do templo, e o livro de Esdras começa dessa forma. Não é? O capítulo 1, verso 1 é igual, semelhante, 2 Crônicas 36, 2. Nas Bíblias hebraicas você não nota isso, porque Crônicas encerra o cânon da Bíblia hebraica, a parte dos escritos. Mas nas nossas Bíblias termina, se você está lendo na sequência, você termina 2 Crônicas 36, 22, 23, e aí chega em 1 Esdras 1, é o mesmo verso, olha só. Diz aqui, no primeiro ano de Ciro, o nome Ciro significa posse da fornalha. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Pérsia significa esplêndida, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o que Jeremias, o profeta, havia profetizado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o rei persa, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, vamos ver o que Ciro diz, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Interessante, o rei Ciro, um rei pagão, reconhece que quem deu todos os reinos da terra foi Deus. E os persas eram muito benignos com os povos conquistados. Eles permitiam que esses povos servissem seu Deus, se eles tivessem templo, que reconstruísse, e daí o porquê nós vamos ter, então, o rei determinando para que eles voltassem e reconstruíssem o templo, não é? Então, nós vamos ter essa determinação logo do rei para que eles construam o templo. Vamos, então, continuar no verso de número 3. Quem há entre vós e todo o povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, ele vai receber a ordem para edificar a casa do Senhor. E todo aquele que ficar em algum dos lugares e que andar peregrinando, em alguns lugares peregrinar, juntarão com prata e ouro, e com fazenda, e com gados afora, as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, em todos aqueles cujo espírito despertou, para subirem e edificarem a casa do Senhor. Então eles levantaram para subir e edificar a casa do Senhor. E isso, note que o livro de Esdras começa
onde Crônicas termina, né? A casa do Senhor estava necessitada de ser edificada. Então, o livro de Esdras vai começar aí. E começa exatamente também como 2 Crônicas, né? Com os preparativos de Salomão para edificar a casa ao Senhor. Diz aqui verso 6, e todos que habitavam nos arredores lhes confortaram a mão com objetos de prata. Então o povo também deu com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas afora, tudo que voluntariamente se deu. Lembra também Moisés, quando estava no deserto, o povo voluntariamente deu para a casa, para o tabernáculo naquela época. Depois, na época de Davi, mesma coisa, não é? A casa de Deus sempre vai requerer ouro e prata do povo. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Então aqui o rei se mostra generoso, devolvendo os utensílios para que eles levassem de volta, de forma que eles vão regressar a Jerusalém com prata, com ouro, com os utensílios da casa de Deus. Verso 8, esse tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate. Mitredate, o seu nome quer dizer dado por Mitra, não é? Pelas mãos de Mitredate, e diz que ele era o tesoureiro que os deu conta por Sesbazar. Sesbazar quer dizer admirador do fogo, que era príncipe de Judá. Olha só, agora vai dar o número que voltou, não é? E esse é o número deles, o número que foi dado: bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas. Não é? As facas eram usadas para imolar a vítima da festa, não é? Cortava para o sacrifício. 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, 1000 outros objetos. Então vai ser dado bastante objetos para a casa do Senhor. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400, e todos esses levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Amém? Com isso, olha, o capítulo 1 encerra. O capítulo 1 só tem 11 versos e encerra. Mas, no entanto, agora o capítulo 2, nós vamos ter 70 versos. Bastante versos aqui no capítulo de número 2. O capítulo 2 vai nos dar a lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Vamos ver essa lista. Esses são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém, a ajudar cada um para a sua casa. Então agora nós vamos ter a lista deles, os quais vieram com Zorobabel. Zorobabel, o nome Zorobabel já está falando Babel, de Babilônia. Zoro quer dizer semente ou semeado. Jesua é o sacerdote, né? Josué também às vezes ele é chamado. Jesua quer dizer salvo. Neemias quer dizer Jeová conforta. Eu quero esclarecer que esse Neemias não é o que edifica os muros, tá bem? Esse Neemias está voltando com Zorobabel. Nós estamos falando aqui do ano 538. O outro Neemias vai aparecer no ano 443 para a reconstrução dos muros. Seraías quer dizer soldado de Jeová. Relaías, que quer dizer temor do Senhor. E continuando essa lista, Mardoqueu, não é? E esse Mardoqueu, não pense também que é o tio de Esther. O tio de Esther, Mardoqueu, é anos mais tarde, tá bem? Mardoqueu,
quer dizer homem pequeno. Bilsam, que quer dizer em calúnia. Mispar, mispar é número. Bigvai, Bigvai, o sentido do nome é jardineiro. Reum, Reum é amador. E Baana, aflição. Esse é o número dos povos de Israel. E agora ele vai dar o número de todos eles. É quase 50 mil que vão retornar. Diz aqui, os filhos de Parós. Parós quer dizer pulga. 2.172. Os filhos de Cefatias. Estão falando os cabeças, os principais. O filho de Cefatias. Cefatias quer dizer o Senhor julga. O número deles foi 372. Os filhos de Ará, Ará é viajante, foram 675. Os filhos de Paate Moabe, Paate Moabe quer dizer cova de Moabe. E os filhos de Jesua Joabe, Jesua Joabe quer dizer ele está salvo, foi 2.812. Os filhos de Elão, Elão quer dizer eternidade, 1.254. Os filhos de Zatu, Zatu quer dizer o seu brilho, 945. Os filhos de Zacai, Zacai significa, Zacar é lembrar, mas também pode ser traduzido como puro, 770. Os filhos de Bani, Bani quer dizer edificado, 642. Os filhos de Bebai, Bebai quer dizer pai, não é o filho do pai, 623. Os filhos de Asgade, Asgade quer dizer, Gade é poderoso, 1.222. Os filhos de Adonicão, que quer dizer o meu Senhor se levantou, 676. Os filhos de Bigvai, que é o jardineiro, 2.056. Os filhos de Adim, que quer dizer dedicado, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, não é? Esse Ater quer dizer fechado. Ezequias quer dizer Jeová tornou forte, 98. Os filhos de Bessai, 323. O nome Bessai significa espada. Os filhos de Jora, 112. E o nome Jora, primeira chuva. Os filhos de Hassum, 223. Hassum quer dizer opulente. Os filhos de Gibatar, 95. Gibatar, o nome significa valente. Os filhos de Belém, Belém é casa de pão, 123. Os filhos de Netofa, que é gotejante, 56. Os filhos de Anatote, que quer dizer oração respondenda, 128. Os filhos de Asmavete, que quer dizer forte até a morte, 42. Os filhos de Kiriate Arim, que quer dizer cidade dos bosques, Sefira, né, ou Kefira, que quer dizer leoa, e Beerote, Beerote quer dizer poços, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os Ramá, Gibeá quer dizer lugar alto, né? Gibá é monte, ou Gibeá monte. Os filhos de Micmas, 122. Micmas quer dizer escondido. Os homens de Betel, Betel é casa de Deus. E Ai quer dizer monte de ruínas, 223. Os filhos de Nebo, Nebo quer dizer profeta, 52. Os filhos de Magbis, 156, que quer dizer congregador. Os filhos de Elão, Elão quer dizer eternidade, nós já falamos. Aqui é outro Elão, né? 1254. Os filhos de Arim,
320. Arim também tem um outro Arim aqui, quer dizer consagrado. Os filhos de Lode, trabalho excessivo, e de Adide, afiado, e Ono, vigoroso, 725. Os filhos de Jericó pode ser traduzido como lugar de fragrância ou cidade das palmeiras, não é? 345. Os filhos de Sená quer dizer espinhoso, 3.630. Agora vai os sacerdotes, filhos de Gedaías quer dizer Jeová conheceu, da casa de Jesua, não é? Que quer dizer salvo, 973. Os filhos de Imer, quer dizer Tocás ou Locás, 1052. Os filhos de Passur quer dizer liberdade, 1247. Os filhos de Arim, que é consagrado, 1017. Nós temos pelo menos 3 Arim aqui diferentes. Os levitas, agora, filhos de Jesua quer dizer o salvo, não é? É Cadmiel, dos filhos de Rodavias, que é louvor a Jeová, 74. Os cantores, filhos de Asaf, 128. Os filhos do porteiro, Asaf quer dizer cobrador. Os filhos do porteiro, os filhos de Salum, que é retribuição. Os filhos de Ater quer dizer fechado. Os filhos de Talmon, quer dizer opressor. Os filhos de Acube, traiçoeiro. Os filhos de Hatita, gravador. Esse sentido dos nomes, não é? Os filhos de Sobai, vamos lá, os filhos de Sobai, o sentido do nome de Sobai é transbordante. Entre todos esses, não é? Por todos 139. Vamos continuar essa lista, não é? Os netineus, os filhos de Zia, quer dizer sombrio, e os filhos de Hassufa, que quer dizer despido, e os filhos de Taobote, que quer dizer anéis. Os filhos de Queros, quer dizer braço de tear, e os filhos de Sia, partida, e os filhos de Padom, que quer dizer liberdade. Os filhos de Lebaná quer dizer lua branca, e os filhos de Hagabá, que é gafanhoto. Os filhos de Acube, de novo traiçoeiro. Os filhos de Hagabe, nós já falamos, né? Hagabe é gafanhoto. Os filhos de Sanlai, minhas roupas. E os filhos de Hanã, gracioso. Hanã é gracioso. Os filhos de Gidel, quer dizer ele engrandeceu. E os filhos de Gaar, Gaar quer dizer esconderijo. E os filhos de Reaias, o Senhor tem visto. Os filhos de Rezim quer dizer firme. Os filhos de Necoda é pastor. E os filhos de Gazão, devorador. Os filhos de Uza quer dizer força. Os filhos de Passeia, manco. Os filhos de Bessai, espada. Os filhos de Asná, eu serei odiado, é o sentido do nome Asná. E os filhos de Neumim, habitações. E os filhos de Nefusim, revigorado de especiaria, que são os nefuseus. Vamos para o verso 51. Os filhos de Bacuque, Bacuque quer dizer frasco, e os filhos de Racufa quer dizer curvado. Os filhos de Arur quer dizer inflamação. Os filhos de Baziute, que é pergunta. Os filhos de Meida, que é famoso. Os filhos de Harsar, que é mudo. Os filhos de Barcos e os filhos de Cícera, quer dizer ordem de combate. E os filhos de Temá, que é riso.
Os filhos de Nessaias, que é preeminente, e os filhos de Ratifa, que é cativo, cativo. Os filhos dos servos de Salomão, Salomão quer dizer paz. Os filhos de Sotai, mutável. Os filhos de Soferete, que é secretário. Os filhos de Petruba, que é grão. Continuando, verso 56. Os filhos de Jaala, Jaala é ascendente. Os filhos de Arcom, espalhador. Os filhos de Gidel, ele os engrandeceu. Os filhos de Cefatias, que quer dizer Jeová julgou. Os filhos de Ratil, vacilante. Os filhos de Porquete, Razabim, que é caçando gazela. E os filhos de Ami. Todos os netiteus, servidores do templo, é o sentido do nome netiteu, e os filhos do servo de Salomão, que é paz, que foram 392. Verso 59. Também eles subiram até o Melá, que é colina de sal, até o Harsar, colina do surdo mudo, Querube, que é bênção, Abidã, que é firme, e Irmer, que é locaz, mas não puderam comprovar, esses aqui não puderam mostrar a casa de seus pais, sua linhagem, se de Israel eram. Vamos para o verso 60. Os filhos de Delaias e os filhos de Tobias, Tobias quer dizer Jeová é bom, e os filhos de Necoda, que é distinguido, 652. E dos filhos dos sacerdotes, agora dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, que é Jeová ocultou, os filhos de Cós, que é espinho, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado o seu nome. Barzilai quer dizer feito de ferro. Verso 62. Esses buscaram o seu registro entre os que estavam registrados na genealogia. Olha a importância da genealogia. O escritor aqui lembra também o escritor de 1 Crônicas, com vários nomes, mas não se acharam nelas, para que por imundos foram rejeitados pelo sacerdócio. Como era importante provar a genealogia para servir no sacerdócio. Verso 63. E o Tirsata lhes disse que comesse das coisas sagradas. Tirsata quer dizer governador, comesse das coisas sagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e Tumim. Urim quer dizer luzes da revelação e Tumim, perfeições. Toda essa congregação junta foi 42.360. Afora os seus servos, suas servas, que foram mais 7.037. Também tinham 200 cantores e cantoras. Então, 42 e 600, mais 7.300, vai dar 50.000 aproximadamente. Mais 200 cantores. Os seus cavalos, 736, que grande cavalaria. E os seus mulos, 242, quase 1.000 animais. E os seus camelos, 435, uma grande caravana de camelos. E os jumentos, 6.750. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor que habitava em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para fundarem no seu lugar as ofertas para a casa de Deus. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos, e em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais. Muito interessante, não é? Só para você ter uma ideia, esses 1.000 daricos correspondem a 488 quilos de ouro, enquanto que as minas de prata significa 2,75 toneladas de prata e 100 túnicas sacerdotais, vestes sacerdotais. Verso 70, para concluir o capítulo 2. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns dos povos
do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netineus nas suas cidades, como também todo Israel em suas cidades, não é? Então nós vamos ver todo Israel habitando em sua cidade. Com isso, nós concluímos esse capítulo 2, você note que é bastante genealogia, nomes, mas que era importante para provar a descendência sacerdotal. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Ajude-nos a divulgar o nosso programa. Esse é o único programa no canal do YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini.